Fala aí galera, eu sou o T e já temos os primeiros resultados. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês, um vídeo bem rápido, tá? Um dropzinho praticamente, pra comentar um pouco com vocês sobre os novos resultados, os primeiros resultados dos decks da coleção do Phantom Revenge. Você lembra do Phantom Revenge? Eu fiz esse vídeo aqui em cima explicando as minhas expectativas para os decks do Phantom Revenge, que se resumem a serem simplesmente eu vou ter que colocar aqui na tela pra vocês, né? Nós temos os Recahands aqui, sendo um dos decks do Phantom Revenge, que é o deck de fusão dessa box. Vocês têm também os Enecraft, que é um dos queridinhos, pra falar a verdade, né? Porque é o deck mais diferentão assim, porque ele é simplesmente um pêndulo flip muito doido. Mas o principal deck dessa coleção que tem potencial pra talvez ter spots competitivos é o Killer Tunny, que na verdade mudou o nome, né? É Kill Tunny a partir de agora, talvez pra censurar a palavra Killer, eu não tenho certeza. Mas aqui no TCG ele passa a ser o Kill Tunny, e aí dá tempo de eu me habituar, porque eu não tava acostumado a falar essas porra antes, tá? Então o Kill Tunny é o outro deck que é o foco desse vídeo, porque esse deck de todos eles é quem tem os melhores spots competitivos, simplesmente por questão de deck building dele, em como ele joga. Ele tem toda a cara de ser um daqueles deck meta, né? Um deck que tem One Card Play, que usa uma cacetada de tech card, uma castada de hand trap e tal. Basicamente essa é a característica dele, tá? Mas com o lançamento do Phantom Revenge a gente vai tentar entender o primeiro resultado que teve usando esse deck. Foram muitos? Não foram, foi só esse. Por quê? Vamos acompanhar, porque o assunto é esse, partiu, até porque isso aqui vai ser o começo de um termômetro, né? Pra gente ver se vai ter impacto desse deck no formato. O assunto é esse, partiu meus amigos, e então vamos, eu tenho que procurar aqui lá. Bom, e aí só pra poder pontuar, tá, eu vou tentar fazer eventualmente alguns videozinhos como esse, que na minha cabeça é pra ser um pouco mais rápido, pra eu não ficar fazendo todo o vídeo de meia hora, 40 minutos, porque, no final das contas, talvez seja mais interessante pra mim, pra fins desse canal, ao invés de eu ter um vídeo de meia hora, eu ter dois vídeos de 15 minutos, mesmo que de assuntos diferentes, tá? Então eu vou começar a testar um pouco disso, e agora sim a gente segue pro assunto do vídeo. Let's fucking... E eu tenho que trocar a tela pra não dar spoiler. Go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela é o seguinte, eu fui tentar procurar algumas questõezinhas, né, e aí, não sei se vocês lembram, mas eu fiz esse vídeo aqui em cima comentando sobre as expectativas para o mês de dezembro, o que ia acontecer no mês e o que eu esperava que fosse acontecer nesse mês aqui. Dentre as coisas que eu espero que vai acontecer uma banlist, um reajuste de ponto no Gênesis, isso é o que eu espero que role nesse mês, por exemplo. Mas o que ia acontecer de efetivo ia ser o lançamento de uma coleção nova, o Deck Builder Pack do Phantom Revenge, e também ia rolar o Phantom Revenge, e aí já nesse fim de semana ia ter um YCS, o YCS Remote Duel, que é esse Remote Duel aqui, ó, que eu fiz um vídeo pra vocês hoje pela manhã. Dá uma olhada nesse vídeo caso você não tenha acompanhado o meu reporte falando sobre esse torneio. Mas nesse torneio aqui, mano, já era com o Kill Tunny e os decks da Phantom Revenge válidos, teoricamente. Já era pra estar com esses decks válidos, mas não teve nenhum santo spoil, não teve nenhum santo spot competitivo desses decks jogando nesse torneio. Eu comentei um pouco com vocês antes na minha expectativa sobre o deck de Phantom Revenge, falando que é um deck que é lançado nos mesmos moldes que o Deck Builder Pack do Crossover Breaker foi lançado no ano passado. Lançou o Crossover Breaker com Malice, Ryzel e tal, e ele lançou no dia seguinte teve o ICS presencial de Anaheim, e ele foi o mais relevante. Os decks mais relevantes foram Ryzel e Malice naquele torneio. Aqui a sensação é parecida, só que os decks são bem mais fracos, né? Mas ainda assim era pra ter tido lançamento no dia 5, sexta-feira, e no fim de semana, já no sábado, já tinha um torneio grande, um ICS da América do Norte. Remote Duel? Mas é um YCS, mano, é um torneio grande. Não teve nenhum spot competitivo. Por quê? Teve Killer Tunny usado? Aí é que entra a parada que eu não comentei aqui nesse canal, mas lá no canal de Jogos Comentados, que eu tô postando os jogos desse decks, eu já comentei um pouco sobre isso. Tivemos esse anúncio aqui por parte da Konami, cara. E esse anúncio é o que mudou um pouco as coisas nessa perspectiva da gente ver o impacto do deck de Kill Tunny, Recahand e Enecraft já nesse momento, porque a Konami soltou esse post ainda no dia 1º de dezembro, lembrando que o lançamento da coleção era previsto para ser feito no dia 5, e aí eles soltaram isso aqui dizendo que tiveram problemas, né? Tiveram problemas e atrasos ali com a coleção de Phantom Revenge, mas apenas na linguagem em inglês, que ia acabar afetando, né, na América do Norte e América Latina, mais produtos em
em inglês. Então o produto em português, que é feito, né, na Europa, não lembro se é na Bélgica, mas é em algum país desse, que é feito as nossas cartas de idioma em português, se a Devi, não a Devi, né, mas se os processos colaborarem para que a coleção chegue aqui na data, o que raramente acontece, a gente já poderia ter as cartas em português por aqui. Porém, teve problema com o print em inglês, o que fez com que esses decks provavelmente não pudessem ser usados, por exemplo, no ICS Remote Duel que rolou nesse fim de semana. De verdade, eu não sei se a galera pôde usar, me parece que teve atraso e aí o deck não pôde ser usado aqui. Se ele pudesse, ele teria tido um impacto relevante? Eu não tenho certeza, mano, não tenho certeza mesmo, mas teve um lugar em que ele pôde ser usado. Dentro da Yu-Gi-Oh! Pro Deck, que é esse sitezinho aqui que eu posso comentar um pouco com vocês sobre as coisas, eu posso vir aqui, ó, e fazer filtros específicos, tá? Eu posso fazer filtros escolhendo o arquétipo que eu quero procurar. Procurando pelo arquétipo de Enecraft, não achei ninguém. Recurrent, não achei ninguém. E procurando pelo Qtani, aí a gente encontra um torneio que teve spots de uso do deck de Qtani. Então aqui está o primeiro top do Qtani no TCG. Vamos dar uma olhadinha para tentar entender como que a galera usou esse deck e o que aconteceu por lá, né? É um torneio regional na Grécia, em Atenas, né, na capital de lá, e esse aqui é o torneio de 149 pessoas. Pô, um número legal, né, um número considerável. Então, no regional lá da Grécia, tivemos esse cut aqui pra top 8, tá? Onde teve aí dois decks desconhecidos, tier 0 desse torneio. Mas além disso, topou Blue Eyes, topou Dracoteio, topou um Mitsurugi purão mesmo, topou um Dracoteio Branded, um Mitsuru Yumi e um Qtani. Tá aqui o Qtani, ele conseguiu fazer top nesse torneio. Se você não tá ligado no que o deck de Qtani faz, eu te aconselho a dar uma olhada nesse meu vídeo aqui em cima, que eu te explico carta por carta do que o deck pode fazer e qual é a proposta dele, tá? Aqui a gente vai comentar um pouco mais sobre algumas questões e dinâmicas do deck. Então, esse aqui é o deck de Qtani que o cara usou pra fazer top 8. 149 pessoas, eu não sei, dá 8 rounds, eu não tenho certeza, eu não sei mesmo. Não sei se dá menos, 7 rounds, talvez, não sei. Mas enfim, no regional, que não tem mata-mata, né? Você joga todos os rounds ali. E aí, no final das contas, depois de todos os rounds, quem tem mais pontos ganha o torneio. E aí você tem o status lá de top 8 e tal. Enfim, esse é o Qtani, mano. Essa foi a cara do deck que o cara usou pra topar. Muito standard e muito parecido com o que todo mundo imagina que vai ser esse deck. Com o que todo mundo imagina que vai ser esse deck. Algumas questões a serem pontuadas aqui que é muito relevante. Como você pode ver, tem bastante espaço de tech card. Um dos espaços de tech card que o mano escolheu usar aqui foram usar algumas hand traps. Por exemplo, Full Ash, Veiler, Belly, são 12 desse pacotezinho básico. E aí você ainda tem duas outras que ele tá usando, que é o Delta e o Gama, que parece ser um pouco esquisito, mas nesse deck faz muito sentido de usar e na verdade é positivo que você use. Não sei se é certo, mas dá pra você usar. Claro que vem a tela da uso de um brick, mas qual é o bagulho aqui? O Delta e o Gama, eles são hand traps ruins no geral, eles são muito bons porque eles são explosivos, mas eles são ruins porque é uma carta, uma hand trap, que eu não posso comprar em segundo, ou então se eu tiver uma carta no campo eu não posso usar ela. Aí fudeu já, sabe? Então ela é muito esquisita por causa disso. E o Gama, quando era 3, valia a pena usar. Sendo só um, com o peso de um brick fica difícil de você usar. Nesse deck, qual que é o bagulho? É que a mecânica do Qtani aqui é que você possa usar a Thunder na mão como material para fazer o Syncro-Sumo. Então, se em outros decks, quando você tá jogando e tem um bicho no campo, o Gama na tua mão é morto, o Gama ou o Delta no caso, nesse deck ele não é morto, porque você pode sincrar o bicho do campo e esse Thunder, que no caso é o Gama ou o Delta, da mão. E se você faz isso, você tá jogando e você tirou o valor de uma carta ruim. Por outro lado, quando você compra, é uma hand trap impactante de modo em que outros decks talvez não a possa usar. Isso é interessante, tá? Então é por isso que essa hand trap tá sendo usada aqui. É claro, ele escolheu preencher com esse Strava aqui, enfim, tem esse Prospect, TTT, Crossout, College, ele não usou a trap, é isso. O extra deck dele, se você não percebeu, tem só carta branca e Tree-Off de todos os Killer Tani. Por quê? Aí aqui entra um bagulho. Esse deck é totalmente focado, como vocês puderam ver, na mecânica de Synchro, obviamente. Mecânica de Synchro. Mas qual é o bagulho? Por que não tem alguns Synchros base que a gente consegue ver sendo usado em qualquer deck? Principalmente porque aqui a gente consegue fazer a combinaçãozinha, a gente pode fazer Synchro 9, Synchro 5, Synchro 6, Synchro 8, sei lá, dá pra fazer Synchro 4. E por que a gente não usa o Arclight, por exemplo? Porque o deck tem uma característica muito peculiar. Você fica locado em Tanners. Você só pode invocar Synchro Tanners, até porque todos os monstros do teu deck são Tanners. Não é um deck normal que você usa Tanner e não Tanner somado pra sincrar. Aqui, os monstros que você usa pra fazer o Killer Tanner, pra fazer sentido o deck existir, é Tanner.
A soma é um Tanner mais outro Tanner, é isso. E aí você faz o Synchro. Não tem non-Tanner no deck. Logo, você não pode fazer Arclight, porque o Arclight pede um Tanner e mais non-Tanner. Você não pode fazer esse tipo de monstro, sabe? O cara até usou um Ômega, mas é pra quando rola do Gama e do Delta colar. Especificamente pra isso. De resto, você só pode usar as cartas do próprio deck, porque são poucos os monstros que pedem inteiramente Tanner de material. Então é um deck bem peculiar. Por mais que ele seja um deck Synchro, e isso teoricamente dá uma versatilidade de você poder usar todas as cartas Synchros que existem, ele é Synchro, mas é quase que locado nele mesmo. Igual um Hero é, sabe? Igual qual deck é locado nele mesmo, mano? Agora não veio a cabeça, mas o Hero acho que é o principal exemplo. Você fica todo fechado e locado em Hero. Aqui parece que você não é locado, mas você é. Tanto que o teu extra deck tem que ser desse jeito. Não sei se desse jeito exatamente, mas mais ou menos assim. Eu quero chamar vocês rapidinho só pra dar uma olhada. Eu vou mudar isso aqui, ó. Vou mudar pro OCG. E no OCG eu não vou procurar por Kill Tani, porque lá no OCG eles são os Killer Tani, certo? Deixa eu ver. Não vai ter Kill Tani? Pô, aí é foda, né? Porque agora eu não consigo mais achar esse deck no OCG. Não é possível, mano. Killer. Não tem Killer Tani. Inacreditável, velho. Não tinha me ligado nisso. Quando eu fui gravar uns vídeos atrás aí. OCG. Inacreditável, cara. Que isso? Não dá mais pra achar Killer Tani no OCG por aqui, hein? Porque não tem Killer Tani por aqui. Eles mudaram pra Kill Tani, ó. E o reposte do OCG é como Killer Tani. Então não vou conseguir mostrar a decklist pra vocês. Mas eu vou trocar pra cá, pro DB, mano, pra gente comentar sobre algumas questõezinhas sobre esse deck. E aí eu quero aproveitar esse vídeo para comentar sobre as questões que muita gente conjecturou, né, de que esse deck seria muito interessante de se usar no meta e que talvez ele fosse sim meta, e que na verdade ele sim seria meta. Eu vi comentários em vídeos que eu postei aí, né, da galera dizendo que, mano, esse deck vai sim ser meta, eu acho que vai ser diferente do OCG. Eu já comentei nos outros vídeos, né, que por mais que a gente tenha esse estigma de que tudo é muito diferente no OCG e no TCG, tem diferenças brutais, de fato tem, mas ultimamente os arquétipos que performam muito bem por lá, performam sempre muito bem por aqui. Ultimamente, vem acontecendo a mesma coisa. Os decks que performam muito bem lá, performam aqui. Claro, vai ter dinâmica, jogabilidade, embates diferentes, tudo isso tem. Mas os arquétipos, muito difícil. Tem um que flopou hard lá e que foi muito bem aqui. Ou que foi muito bem lá e foi terrível, ruim, terrivelmente ruim aqui. Não temos tanto isso. A gente tá meio que pareado nesse sentido, tá? E por lá o Killer Tani não é meta. Não foi que relevante no nível competitivo em nenhum instante. E aí, no vídeo que eu comentei postando isso, muita gente deixou nos comentários, muita gente não, algumas pessoas, dizendo que esse deck sim vai ser meta, acredito que o deck tem potencial aqui e tal, que precisa ser explorado. Eu acho que esse deck ele até tem potencial sim, mas que ele precisa muito que os principais decks não atrapalhem ele. A gente tem algumas coisas muito legais mesmo de ter nesse deck. Por exemplo, nós temos uma questão com relação à quantidade de summons, porque os monstros podem ser usados na mão como material Synchro. Significa que eu não comito muitos summons no campo. Então, ao invés de eu ter um bicho que tem que fazer special de outro bicho para fazer um Synchro, eu dou summon de um bicho, pego alguém e eu não preciso baixar esse caba da minha mão. O bicho do campo com o bicho da minha mão vira Synchro. E por que isso é relevante? Porque em uma jogada que eu poderia fazer 5 summons e nem sair do early direito, nesse deck isso não rola. Porque eu faço summons pela metade praticamente, sabe? Porque se eu não preciso que o corpo esteja no campo e esteja na minha mão, eu Synchro usando o bicho na minha mão. Então eu tenho bem menos chance de ficar tomando Nibiru muito doloroso, saca? Isso é um ponto bem interessante. Por mais que o Nibiru doa e doa pra cacete. Porque entra em alguns problemas, acho que eu vou falar de problema um pouco depois. Esse é um dos pontos bem maneiros do deck, tá? Outro ponto maneiro que o deck tem é a possibilidade de você interagir com qualquer Tanner do deck. A Kill, que é essa menininha aqui, ela é o normal summon do deck, é um tour guide. Você dá normal e pode fazer summon de qualquer Tanner do deck. Esse Tanner que a gente traz geralmente é o Nova, que é pedaço de combo, que se ele é sincrado para um monstro que pede 2 ou mais Tanners, ele invoca essa menina aqui, né, que é um Fiend Fire do deck, então geralmente você invoca ela, mas pós-side, essa Kill, como ela pode trazer qualquer Tanner do deck, imagina, você pode trazer um Ghost Ogre do deck. Por que seria útil trazer um Ghost Ogre? Porque o Ghost Ogre é hand trap, ele é defesa. A Ogre pode ser tributada do campo para servir de interação também, tá? Mas o principal que você faz não é a jogada justa, tipo Ogre. É jogada criminosa, tipo a Naturia Hole Sweep. Ela é Tanner e você pode trazer ela do deck com a Kill. E o efeito da Hole Sweep é que o oponente pode ativar
uma Spell Trap em cada turno. Só uma Spell Trap em cada turno. Então essa carta é bem boa contra Mitsurugi, Dracotail, esse tipo de deck, sabe? Então você pode trazer essa carta do deck com a kill e você tem um ganho maneiro aí de algumas matchups. Outra parada que esse deck tem que é muito boa é esse Synchro aqui, ó, o Kyutani Red Seal. Esse bicho, ele tem um efeito quick de banir uma carta do cemitério e negar uma carta face-up do oponente, né, dando alvo nela, mas o principal bagulho dele é que ele tem o efeito Floodgate, que ele diz que o nível de monstros que o oponente controla, o nível dos monstros que o oponente controla com 1700 ou menos de ataque original são incrementados por 1. Isso significa que você acaba atrapalhando a vida dos Yuumi, por exemplo, porque os Yuumi têm um ataque bem baixinho, e não importa que o campo dê ataque para os Yuumi, eles continuam com um ataque original baixo. Logo, o nível de todo o Yuumi é aumentado em 1. Então ele não pode sincrar o Link 1, que é Tanner 1, com um gato Yuumi qualquer, porque os gatos estão como nível 2. Então ele não pode fazer o sincro do jeito que ele era acostumado a fazer, a não ser que ele out a Red Seal, que fica grande, porque ela ganha 300 de ataque para cada Tanner no teu cemitério. E como eu tô jogando todos os decks, todos os monstros são Tanner e todas as hand traps são Tanners, esse bicho fica grande, tirar na porrada é difícil. Então você acaba atrapalhando a vida do cara. É claro que ele pode sair baixando o gato, pum, 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 mas, enfim. Então esse é um ponto interessante. Contra deck Synchro, deck de Exceed, inclusive em Mirror Match, porque ela buga o nível do bicho do campo aumentando em 1, só que aí o nível do monstro da mão não é bugado, e aí você pode sincrar desse jeito. É claro que se gera dinâmica, e se esse deck for relevante, você usa, por exemplo, no próprio deck de Yuumi, você pode fazer um Tatsunoko, sei lá, e o Tatsunoko usar um Yuumi da mão e você fazer um Arclight, sei lá, alguma coisa idiota dessa. Então, talvez isso acabe gerando dinâmicas que são interessantes, mas que ele fode a vida de deck Exceed, Synchro e tal, fode pra caralho. O Dracotail não adianta muito, mas enfim. O Mitsurugi também tende a não adiantar muito, inclusive esse deck se fode pro Habakiri. O Murakuma, perdão. O Murakuma entrando dando Raigeki acabou a festa, porque a gente tem um problema muito notório nesse deck, que é a ausência de follow-up enquanto a gente constrói play. E outra coisa que eu acho muito ruim nesse deck é pelo fato de o deck ter sido construído para usar monstro na mão como extensor, mesmo o monstro estando parado. Como assim? Se eu dou normal summon de um bicho, tipo a Reco, e busco um bicho pra minha mão, eu posso sincrar com a Reco e o bicho do campo. Porém, eu não tenho camada de jogada, né? Por quê? Porque o deck não é feito para invocar os bichos que eu busco pro campo. Eles vão ficar parados na mão para ser usado como sincro material. Essa é a gimmick divertida dele. Isso é interessante, porque é diferente. Ao mesmo tempo, o deck não é preparado para ficar botando corpos na mesa. Significa que, se eu baixei o Normal Summon, busquei uma carta para trás e eu iria sincrar, e antes disso, o cara dá um Holy Soul na minha carta, o cara dá Raise em História na minha carta, o cara dá um Dracoteio e volta essa minha carta pra mão, ou então ele faz um Pan e mata a minha carta, ou então ele faz um Gato Book e buca meu bicho. Tudo isso fode o turno desse deck. Fode o turno desse deck. Aí eu acho que uma decklist tipo essa tá até errada, porque o campo é uma das formas que você tem que punir o bagulho. Porque como o deck tem pouco disso, eu acho que você precisa aumentar a chance de não tomar isso. E ter mais cópias de campo, eu acho que é uma forma de você tentar mitigar isso. Tem que ter o Synchro Overtake, tem que ter 3 campos, tem que ter 3 da Spell Quick, que é quem te ajuda a ter extensores fora os bichinhos de main deck aqui, tá? Então é um ponto que eu acho que é bem notório da gente entender como interação. No side deck, o cara até usa essa carta do Elish Genesis, que ela diz que se você tem um Tanner no campo ou no cemitério, você pega um Synchro Spell Trap do deck pra mão. Que spell é essa? Aqui o Tanner Synchro. Você pode buscar esse spell do deck e é um ponto legal, porque ela é muito boa, porque ela é uma rota quick e te deixa fazer um Synchro na resolução e pode ativar 2 delas por turno, tá? Então, enfim, é mais ou menos assim que funciona, é mais ou menos isso que eu enxergo desse deck. Já tem 18 minutos, eu disse que ia ser um vídeo curto e eu ainda separei replays pra poder conversar um pouco com vocês. Nesses replays, droga, eu tinha que ter preparado melhor aqui, né? Nesses replays eu só vou mostrar um pouquinho pra vocês, rapidinho, algumas questões do deck. Tem o One Card Play que todo mundo comenta sobre, né? Que é o Normal Summon da Kill aqui, que é o que a gente vai ver primeiro, então, pra exemplificar a jogada do deck. Normal Summon Kill Efeito. Essa é a melhor jogada do deck. Tudo bem, fraca pra Fua, é a mais fraca pra Fua, mas é a melhor jogada do deck. Normal Summon Kill, e aí eu posso trazer a Red Nova do deck, né? Os dois somam, os dois são Tanner, tá? Porque o deck é todo feito assim, e soma 4.
Posso fazer o Arclight? Não, o Arclight é feito com Tanner, mais um ou mais não Tanner, né? Então eu junto os dois e tenho que fazer o 5/4 da engine do deck, né? Que é o Trackmaker. Ele entra e busca uma carta Killer Tani. No cemitério, o Red Nova vai invocar um Fiend Fire do deck e a Kill. E aí todos os Killer Tani ele tem esse efeito, né? Quando eles são enviados pro cemitério como material sincro, eles trigam um efeito. A Kill vai olhar duas cartas do deck do oponente. Esse efeito é bom, tá? Parece meio bobo, mas ele é interessante. Ele olha duas cartas do topo do deck do oponente e aí você bane as duas, né? Quer dizer, você olha duas cartas do topo do deck dele. Uma delas você bane e a outra você bota no fundo do deck ou no topo do deck. Então você olha as cartas do topo do deck dele, descobre o deck, vê qual que é que machuca mais ele, bane a que machuca ele e aí vê a que sobrou. Se for uma carta boa, coloca no fundo do deck. Se for uma carta ruim, coloca no topo do deck. É uma carta interessante, mano. Enfim, a gente vai passar os efeitos do Maker, do Nova e da Kill. A Kill vai olhar o deck do cara. Com o efeito do Nova eu vou trazer a Reco, né, que é um Fiend Fire que eu trago do deck. E com o efeito do Trackmaker eu pego a spell que faz Quick Synchro. A Reco, quando ela é invocada, ela pega um Killer Tani com nível diferente do dela. Então eu posso pegar um Clip ou a Mix. Via de regra, você vai acabar pegando a Mix aqui, porque a Mix, quando ela é sincrada, ela escolhe o monstro e destrói. Então é melhor eu começar com ela. Mas se eu faço isso, eu abro pro cara ter uma Ash Blossom de sexta carta e dropar na minha spell, porque esse é o turno do deck. Eu vou setar a spell Quick e passar. O meu objetivo é fazer Quick Synchro, Synchro no turno do oponente. Por quê? Porque eu interajo, geralmente, principalmente, com o efeito dos monstros quando são sincrados. A Mix, quando é sincrada, dá alvo no monstro do oponente e destrói. A Reco dá alvo no Spell Trap e destrói. O Trackmaker volta uma carta do oponente pra mão sem dar alvo. O Clip, ele olha aleatoriamente uma carta do deck do oponente e bane ela de lá. E a Kill, como vocês já viram, olha duas cartas do topo, bane uma e volta uma pro topo ou pro fundo. Essas são as formas que a gente tem de interação principais, né? Claro, tem outros 5, mas as principais são essas. Então, ele não é um deck que eu vou deixar os monstros no campo. Eu tenho que desmontar a mesa e montar no turno do oponente. Por isso que você pode pegar a Mix direto, é melhor, porque você já sincra direto caso a Spell Quick passe. Mas se não passar, você não faz nada. Se eu passo com a Mix na mão, com um campo desse jeito, passo com a Mix na mão e eu tenho a minha spell e eu não seto, quer dizer, eu seto ela e tomo um Ash nela, acabou o turno. Claro que aí você pode sincrar os dois aqui pra fazer o sincro da remix, né? Mas enfim, o que eu quero aqui é pegar o Clip, porque aí o Clip me deixa fazer sincro no turno do oponente, mesmo que a Spell Quick tome Ash. E aí eu seto a carta e passo o turno. É isso aí. No turno do oponente eu posso, depois da ação do oponente, né? Você pode ativar aqui a Spell Quick e aí sim você pega a Mix. Pegando a Mix, você vai poder juntar dois aqui. E aí você pode fazer o Red Seal, né? Porque eu usei um da mão e um do campo. E o Red Seal pede especificamente a Reco. Eu fiz ela então. Agora eu trigo os dois, né? Eu trigo a Mix. E se o cara tiver uma Spell Trap, eu trigo a Reco pra matar uma Spell Trap dele, né? Se ele tiver. Beleza, eu tenho o efeito do Red Seal também, que é um Floodgate, aí ele tem o efeito de banir um Tanner pra negar uma carta do oponente face up, e aí por fim tem um Clip que faz Quick Synchro, ele é Hand Trap, tá? Ele pode fazer isso no turno do oponente. Se o oponente tá jogando, e eu ainda não joguei, é T0 do oponente, e eu tiver o Clip alinhado com o Tanner na mão, eu posso invocar o Clip, e aí se eu fundir, sei lá, uma Mix, se eu sincrar com uma Mix, ele é Hand Trap, né? Porque eu usei ele e a Mix, eu fiz o Trackmaker, que vai buscar uma carta e a Mix mata o monstro do oponente. É legal, mano, é bom. Mas aqui eu invoco ele da mão e eu faço o Quick Synchro. E aí eu posso usar monstro da mão se eu tiver. Aqui no caso eu vou usar o Trackmaker pra fazer o boss, né? O Loudness War. Agora eu trigo os dois do cemitério. Eu trigo o Synchro, que é o Trackmaker, pra voltar uma carta do cara pra mão sem dar alvo. E o Clip bane uma deixa deck dele pra tentar ir machucando o boga do cara. Por fim, nós temos o efeito dessa caixa. O efeito dele é que quando o oponente tiver uma carta do efeito, eu posso banir o Killer Tani do cemitério e aí eu copio o efeito dele quando ele é sincrado, tá? E eu tenho essas interações e eu posso escolher a que eu vou usar dependendo da matchup. Esse é o turno mais standard do deck, né? Que todo mundo mostra. E aí eu vou mostrar mais um outro aqui, ó. Que é quando a gente usa a Mix. O Killer Tani da Mix e da Reco, quando eles que são os materiais específicos dos Synchros, 5, eles quando entram no campo, buscam o Killer Tani com nível diferente do deles. A Reco, enfim, ela produz jogada, a Mix também produz jogada, mas aí os outros, né, que a melhorzinha é a Kill, da jogada que eu mostrei, porque é um Tour Guide, e o Clip é uma Hand Trap. Então tem, enfim, alguns embaralhamentos aí de cartas que você precisa ter pra conseguir jogar decentemente, mas dá pra jogar com a Mix. Como que eu faço isso? Eu vou fazer uma jogada com a Mix com esses bricks aqui, ó, e poderia ser também o Clip se eu tivesse na mão, tá? Mas eu vou fazer com a Mix, que nem é a melhor carta de eu comprar, em combinação com o Mix até é boa, porque vira Hand Trap. Mas vamos supor que eu tô com esse Gama. Do normal summon dela. Essa jogada é bem frágil, tá?
Mas funciona, Normal Summon da Mix, aí eu posso pegar uma kill do deck. Só que ela só triga quando ela é Normal. E eu usar ela como 5 na mão, não adianta muito, não é bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a Mix do campo, que é nível 2, com o Gama, que é Tanner 2. E aí eu faço o Synchro 4 do Trackmaker. Eu vou trigar o Trackmaker, como é T0, a Mix não tem efeito no cemitério, né? Então o efeito Trackmaker, se ele tomou Hand Trap aqui, acabou a festa, perdi o jogo, vamos pra próxima. Porque o deck não tem volume, não tem mais tentativa de jogada, ou tem muito poucas. Mas se passou, beleza, eu pego o campo. Vou ativar o campo e o efeito do campo são 2. Primeiro, ele me deixa dar Double Summon, então eu vou dar Double Summon, invocando a kill da minha mão. Toma, agora a kill vai trazer de novo Nova do deck, vou juntar os dois e fazer o segundo Trackmaker, vou trigar então o Nova do cemitério e a kill também. Trouxe o Reco do deck, efeito Reco. Peguei aqui um Clip, beleza. Acabou o meu turno? Não, porque o campo tem um segundo efeito, que é tributar um Tanner, qualquer Tanner, pra poder pegar um Killer Tanner do deck. E aí eu ou invoco pro campo, ou adiciono pra minha mão. É melhor adicionar pra mão do que invocar pro campo, porque aí você dribla Nibiru's, né, por exemplo. Então, acho que eu até pego pra minha mão. É melhor pegar pra mão porque eu driblo Nibiru's. Enfim, aqui o que eu vou fazer? Eu posso passar o turno, mas eu vou mostrar outro Synchro, que é a Remix. Essa Kill Tanner Remix, ela pede especificamente a Mix como material, né, ou seja, essa menina aqui, ó. E aí, por causa disso, eu vou passar com ela no campo. Ela não é interação, mas tem um efeito quick muito interessante, que é, eu posso tributar ela, escolher 2 non-synchro Tanner no cemitério, um vem pra minha mão e outro é invocado pro campo. Então, ela pode estar envolvida em endboards que eu não consigo sincrar, porque o ideal é que eu consiga sincrar no turno do oponente 2 vezes. Pelo menos, tendo o clip na mão sempre, e no campo, ou eu tenho uma trap, ou eu tenho uma spell quick, ou eu tenho a mix. Esse é o plano, pra eu sincrar 2 vezes no turno do oponente. Sempre, 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 sempre. A ideia é essa. Com a Mix aqui em campo, eu tenho a minha interação. Nenhum deles fazem nada sozinho, tá? Nenhum deles. E aí, de novo, eu tô com a minha mesa desmontada ainda e no turno do oponente eu monto. Quando o cara tentar fazer alguma coisa, eu dou o efeito da Remix. E observa que ela pede pra adicionar Tanner do cemitério. Qualquer Tanner. Hand Trap serve. Eu posso pegar Ash Blossom do cemitério, Veil, Belly, enfim. Mas aqui eu vou pegar a jogada, né? Então você pega aqui a Mix e a Recus, nível 2 e nível 3. Uma vem pro campo, a outra vem pra mão e eu faço o Synchro na resolução. Pelo efeito da menina, né, da Remix. Aí eu faço o boss, né, a Red Seal, trigo de novo Reco, trigo Mix, trigo Red Seal, bano pra negar a carta do oponente, dou clip, invoco o clip, Synchro com o Trackmaker, faço o boss, daí de novo triga o Synchro, triga o clip e aí o Synchro grandão pode copiar qualquer um desses efeitos aqui. Mano, é mais ou menos isso aí, tá? Vocês viram que nenhuma dessas jogadas que eu fiz, que é one card play e tal, mas nenhuma farma follow-up. Elas não farmam. E eu preciso ficar usando os synchros da mão, né? Tipo assim, por um lado, tem um fator interessante que na mecânica dele, que é de eu baixar um bicho, pegar um, e esse bicho na minha mão ser usado como synchro material. Como eu disse, mitiga Nibiru, é menos summon e tal, menos ações, isso pode ser interessante. Por outro lado, o que os decks que fazem isso têm, geralmente eu tenho um bicho que eu baixo, que faz uma coisa e pego uma carta. Essa carta que eu peguei, eu ativo, que vai trazer outra carta. Então, por exemplo, se eu tivesse uma jogada em que eu dou uma Reco e busco uma Mix pra minha mão, eu posso sincrar direto, beleza. Mas se eu pudesse baixar a Mix buscaria outra carta pra mim. E aí eu usaria os dois no campo pra fazer a mesma coisa, mas eu teria follow-up. Então, uma coisa que faz um pouco de falta é isso, sabe? E aí, por isso que eu acho que precisa ter todas as cartas que te ajudam a fazer jogada, mano. Tem que ter múltiplos campos, múltiplas quicks, múltiplos synchro overtake, e aí você usa as cartinhas boas aí que fazem jogada. Além de ter que ter 3 do clip, que é a hand trap. Então, é um deck que tem problemas e teve o primeiro top dele. Significa que agora esse deck, wow, é meta? Não. Significa que se ele tivesse disponível pra galera poder usar aqui nesse torneio, ele ia topar, eu duvido pra caralho, tá? Pra caralho que ele ia fazer top 8 aqui e tal, duvido que ele ia poder fazer alguma coisa relevante. Enquanto os decks do momento não tomarem porretada, esse deck não vai se inserir no formato. E olha, eu nem tenho certeza. Pode ser que tenha decks que ficaram pra trás aí, que consigam ser muito mais dinâmicos do que ele. Posso estar falando bosta, mas talvez seja o caso. Talvez não. Talvez se a Konami vier aí da lista no Mitsu, que eu duvido porque vai ter o deck, no Dracoteio, se a Konami fizer isso, talvez ele acabe de fato sendo um deck muito bom. Já no Genesis, vamos esperar pra saber, porque talvez ele seja absurdo no Genesis. Não tenho certeza disso, mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau. Meu Deus do céu, meia hora.